fazia parte de sua pesquisa pictorial, na qual a emoção e personalidade não figuravam. Tudo estava subordinado ao desenvolvimento de uma visão grandiosa e monumental. O problema dos retratos era manter os modelos parados. Naturezas mortas eram perfeitas, mas a escala era pequena, então ele procurou mais inspiração na paisagem à sua volta. Cézanne tinha dois motivos favoritos nos exteriores que pintava repetidamente e aos quais sempre retornava. O primeiro era a Baía de Marsella, vista do Estaque, que sofria com a poluição crescente das fábricas. O segundo era a Montanha Santa Vitória. Era um retiro natural, um passeio de alguns quilômetros fora de Aix, onde a natureza, em toda a sua imutabilidade, existia para Cézanne. Ele passou os últimos 30 anos de sua vida com seu cavalete e um banquinho, indo de Aix até aqui, para retratar a Montanha Santa Vitória, pintando o motivo. De certa forma, era um meio dele medir a natureza, a mudança de luz, a mudança de clima, a mudança de estação. Era um medidor da própria natureza e de Cézanne como pintor. E mais do que tudo, pessoas, lugares ou naturezas mortas, a Montanha Santa Vitória era a sua musa. Ao mesmo tempo, Cézanne continuou a desenvolver suas naturezas mortas, tornando-se mais inovador e experimental em obras como esta. As maçãs e cebolas de cores vivas enfatizam as formas sensualmente curvas do cupido de gesso. Formas naturais competem com o clássico e o artificial em uma imagem na qual o chão e mesa estão inclinados e a perspectiva é assimétrica. O sentido de deslocamento é cada vez mais forte. Em 1897, morre a mãe de Cézanne. Ele é obrigado a vender Jardin de Buffon, a casa de sua infância e local de inspiração de muitas grandes obras. Mas havia um ponto a favor. Ele comprou uma fazenda em Le Louvre, nas colinas ao norte de Aix. Aqui, ele mandou construir um estúdio. Fantástico. Este é o santuário interno, seu espaço particular, o laboratório onde ele trabalhava e pensava. Ele mandou projetá-lo, portanto, de certa forma, é o lugar ideal para ele. Por quê? Em primeiro lugar, pelo tamanho. A escala é grande, há uma noção de espaço para cima e para todas as direções. Mas o mais importante é a iluminação. Ele tem uma janela enorme aqui. Esta fica de frente para o norte, proporcionando luz melhor e mais estável, enquanto o sol vai do leste para o oeste. Mas ele também opta pela luz do sol, desprezada por muitos artistas. Só que ele usa cortinas para controlar o ambiente quando precisa. Olhando em volta, vemos a confusão, a parafernália, o equipamento necessário para um pintor. Vindo para cá, ficamos mais próximos de Cézanne, de certa forma. Aqui, o mestre está presente em sua ausência. Há o seu avental, seu casaco, seu guarda-chuva e o chapéu maravilhosamente empoeirado que ele usava o tempo inteiro, mesmo quando saía sob o sol quente. Aqui temos um pequeno cavalete, onde desenhos e pequenas pinturas a óleo eram feitas. Os primeiros traços da natureza morta. Aqui estão recriadas cebolas e as celebradas maçãs, o cupido em gesso que ele imortalizou em duas magníficas obras com uma cópia ao fundo. E então, os crânios, as mórbidas naturezas mortas, o memento mori que ele também pintou. Aqui à frente, a sua bolsa. Era a que ele levava para o campo. Ali está o banquinho, um lugar para as pinturas. Aqui a bengala,
para ele se equilibrar e as sombrinhas que ele levava não só para se proteger do sol, mas também para ter privacidade. Ele parecia achar que lhe dava um certo anonimato, embora a visão de um velho andando pelo campo com isso sobre a cabeça chame até mais atenção, na minha opinião. Então, à distância, uma obra clássica, recordando-nos de que Cézanne está muito ligado a uma tradição clássica, mas talvez o mais dramático sejam essas escadas que ele mesmo, já idoso, subia para pegar o melhor ângulo possível, um ponto diferente para a obra que ele estivesse executando. Ali está um enorme cavalete. Este é do tamanho para se produzir obras em escala de salões épicos. Nos últimos 10 anos de vida, foi neste cavalete que Cézanne começou o seu último grande projeto. 3 telas tão grandes que ele foi forçado a fazer um buraco na parede para retirá-las e colocá-las no mundo. Segundo a história da arte, as maiores obras de qualquer artista são feitas em seus últimos anos de vida, geralmente por razões sentimentais, mas, no caso de Cézanne, seu projeto mais ambicioso foi bem no fim de sua vida. Eu acho que esta pintura aqui na minha frente é uma das maiores conquistas dos últimos 200 anos. Chama-se As Grandes Banhistas. Vemos 11 mulheres em uma paisagem. Essencialmente, o clima é de tranquilidade. Acho que quando olhamos esta obra, impressiona o fato de que há uma harmonia entre o ser humano, ou as mulheres, e a natureza, entre a humanidade e a natureza. Vimos que, por toda a carreira de Cézanne, este é um dos efeitos que ele busca. Mas, como vemos com frequência na arte dele, sempre há dificuldades. Esta é uma pintura difícil de compreender, às vezes, porque Cézanne invariavelmente dá um toque às suas obras. Veja a figura na extrema-direita. A pequena figura madonesca, parece uma estatueta. É pequena porque está distante. O que ela faz remexendo os arbustos? Ela dá à obra uma noção de profundidade. Em essência, tudo na superfície da obra foi ressaltado. Quando o escultor inglês Henry Moore viu a obra pela primeira vez, achou que as imagens pareciam ter sido cortadas de uma montanha rochosa. Onde elas estão? Estão em uma praia arenosa, talvez perto de um rio. O rio parece estar ali, mas não podemos vê-lo. A figura indiferente deitada no centro da obra nos guia. As 2 ruivas de pele perolada parecem estar se dirigindo ao rio que não existe. Essa noção de calma e harmonia com a mulher acariciando o cachorro à frente é perturbada pela mulher à esquerda. A figura desajeitada, monumental, que surge meio agressivamente do lado esquerdo. Mas onde estamos nós? Continuamos a nos fazer essa pergunta. Ao fundo, o lindo azul cobalto sugere uma paisagem lunar e, novamente, Cézanne nos desloca. É um tipo de lugar inexistente ou seria um paraíso idealizado? Fica sempre essa dúvida. As perguntas sempre existem. Existe a harmonia do natural e do idealizado, mas também a intensidade de alguém que via a natureza absolutamente imutável. Sabemos que Cézanne, nos últimos 10 anos de vida, foi para a paisagem provençal e pareceu tão resoluto quanto foi a vida inteira. Esse tipo de paixão, o brilho das pinceladas, está evidente aqui. Cézanne se descreve como a fase primitiva de uma nova ideia. Ele disse também, pouco antes de morrer em 1906, que, de certa forma, talvez eu tenha surgido cedo demais. Em 2 ou 3 anos, os planos multifacetados das pinceladas de Cézanne, a monumentalidade da figura e a forma como toda a superfície da tela parece estar coberta, mas ao mesmo tempo fraturada, foram usadas por ninguém menos que Picasso em seu Donzelas de Avignon. E a história segue. O modernismo nasceu do cubismo. Se quisermos destacar a grande pintura transitória, eu acho que podemos dizer que é As Grandes Banhistas de Cézanne, em particular, onde nasceu o modernismo. À medida que Cézanne envelhecia, passou a sofrer de depressão. Apesar de frequentes visitas de um grupo crescente de admiradores de sua obra, ele começou a ter mudanças de humor, passando da euforia para o desespero. Em outubro de 1906, Cézanne pintava ao ar livre quando foi apanhado por uma tempestade. Ficou molhado e com frio durante várias horas, até que foi levado para casa, muito enfraquecido. Na manhã seguinte, enquanto pintava um retrato de seu jardineiro, seu estado de saúde piorou rapidamente. Sua esposa e seu filho foram chamados em Paris, mas chegaram tarde demais. Cézanne faleceu de pneumonia na manhã de 22 de outubro de 1906, aos 67 anos de idade.